Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar sobre Jacó. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida a palavra de Deus. Grande e santo Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença reunidos para Te louvar, para Te engrandecer, para darmos o louvor que lhe é devido. Pai amado, Pai santo, no nome de Jesus, nós Te pedimos e suplicamos em oração, adorando, reverenciando o Teu santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome santo e magnífico do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Santíssimo, nós conhecemos e sabemos que o Senhor é bom e Tua benignidade dura para sempre. Sabemos, Santíssimo, que o Senhor é santo, 1000 vezes santo, poderosamente santo, gloriosamente santo. Quero eu pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, apresentar os inscritos deste canal, todos os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além, todos aqueles que têm sede da presença de Deus, que têm sede da grandeza de Deus, da magnitude de Deus. Ó grande e soberano, renova as nossas forças, renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, meu Deus. Renova em nome do Senhor Jesus, quebrando as correntes, as cadeias, os ferrolhos, as algemas, os guilhões, enxugando as lágrimas desta mãe que chora, deste pai que clama, desse filho que suplica pelo perdão, pela compaixão. Ó Deus, lhe apresento os enfermos, os que se encontram lutando pela saúde, que a mão do Senhor alcance esta vida para trazer a saúde, a paz, que no nome de Jesus tenhamos as maravilhas de Deus nos nossos corações. A paz, a saúde, a prosperidade esteja em todos os lares, em todas as casas, em todos os corações dos que nos ouvem aqui no canal Uma Visão Além. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Meus amados, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à palavra. Jacó. Lições de vida de Jacó. O título desse estudo é Lições da Vida de Jacó. Está baseado em Gênesis, no capítulo 25 ao capítulo 49. E vai tratar da vida desse patriarca, um patriarca de Israel. A vida de Jacó, registrada em Gênesis 25 até 49, pode ser dividida em 4 períodos. O primeiro período trata-se do nascimento e vida dos seus pais, com os seus pais, Isaac e Rebeca, em Canaã. Tinha um irmão gêmeo, Esaú, que quase desde o início os problemas eram inevitáveis na vida de Jacó. Gênesis 25, 28. Jacó se aproveitou de seu irmão para obter o direito da primogenitura, mas Esaú não estava isento desta culpa. Mais tarde, Rebeca exortou Jacó a enganar Isaac a fim de receber a bênção. Segundo período da vida de Jacó relaciona-se com a residência com Labão na Síria. Seus pais o encorajaram a sair por causa da raiva de Esaú. E no caminho para Padã Arã, Jacó sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, com os anjos subindo e descendo, e o Senhor estava acima da escada e renovou a promessa messiânica. Raquel e Leia trabalharam 7 anos, e então mais 7, e o Senhor fechou o ventre de Raquel. E Deus fez Jacó prosperar
poderosamente. O terceiro período da vida de Jacó gira em torno da sua própria família em Canaã. Foi quando Jacó lutou com anjos, seu nome foi mudado para Israel, Benjamim nasceu e Raquel morreu. E o quarto período da vida de Jacó tem a ver com a migração para o Egito e sua morte lá. O cenário estava montado para esta migração por causa da parcialidade de Jacó mostrada a José e seus irmãos vendendo como escravo. E Deus fez José prosperar e isso salvou a sua família da fome. Vamos agora olhar para a vida de Jacó mais de perto e aprender algumas lições valiosas que nos ajudarão na nossa caminhada cristã. Jacó aproveitou-se da fraqueza do seu irmão. Gênesis 25, 29. Normalmente seria de se esperar que o irmão ficasse mais do que feliz em prestar ajuda, mas nesse caso, essa ajuda teria um preço. A primogenitura representava o direito exclusivo de herança pertencente ao primogênito. Esaú, em um momento de descuido e desejo, desistiu de algo muito valioso. Infelizmente, muitos fazem coisas semelhantes hoje. Essa transação mostrou o espírito ganancioso e egoísta que Jacó tinha naquela época. Uma das lições mais valiosas, centrais para as nossas vidas, que podem ser extraídas desse episódio, é que, em vez de tirar vantagem dos outros, devemos receber e apoiar os fracos. Em Atos 20, 35 está escrito: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Veja Romanos 15:1 que diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Com a orientação de sua mãe, Jacó mentiu para o seu pai, recebeu a bênção de seu pai. Está lá em Gênesis 27, de 1 a 29. Relate a história. Muitos erros se destacam nessa história e nós vamos observar alguns. Primeiro, houve engano. Jacó mentiu quando afirmou ser Esaú. Jacó mentiu quando declarou que tinha feito como seu pai instruiu. Ele enganou Isaac, dizendo que o Senhor havia trazido a carne do veado para ele rapidamente. Usar as roupas de Esaú e colocar peles em suas mãos e pescoço. Nunca houve um tempo em que mentir de qualquer tipo fosse aceitável a Deus. Os gentios foram condenados por transformar na verdade de Deus mentira. Romanos 1, 25. Paulo disse que alguns acreditam na mentira em vez da verdade e seriam condenados, segundo Tessalonicenses 2,11. O segundo erro envolve Jacó como uma vítima da parcialidade da mãe. Houve consequências de longo alcance. Alienou-se de seu irmão, separação de um filho de sua mãe, uma família dilacerada pela desordem. Jacó seguiu os passos de sua mãe com José. A maioria concordaria que o caminho para a fidelidade e o bem-estar futuro dos nossos filhos não é por meio do engano e da parcialidade. Um terceiro erro envolve influência sobre os outros. Não há como medir o dano causado a outros pela infidelidade. Na sociedade é rápido em apontar inconsistência, especialmente entre os cristãos. Ações são mais poderosas do que palavras. Um sonho que muda a vida de Jacó para sempre. Gênesis 28. Gênesis 28:10, o sonho de Jacó simbolizava que Deus está interessado no homem e, neste caso, Jacó. Comunhão com Deus, Deus está conosco. Deus renova a promessa messiânica. Em Gênesis 28:16, a vida de Jacó mudou. As pessoas podem mudar, Paulo mudou. E por último, nesse sermão sobre Jacó, Jacó estava disposto a trabalhar por aquilo que lhe era valioso. Em Gênesis 29:15, estamos vivendo em uma época que muitos em nosso país estão tentando sair do bom e velho trabalho duro. Nosso governo está ajudando muitos que realmente não precisam. Observe o que a Bíblia diz sobre o trabalho. Veja, segundo Tessalonicenses 3:10.
Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Em Efésios 4, verso 28, diz assim, aquele que frutava não frute mais, aquele que frutava não frute mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Veja Provérbios 21, 25, onde diz desta forma: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Gênesis 32. Talvez o desígnio moral deste evento misterioso fosse reviver o espírito de afundamento do patriarca e armar-lhe com uma confiança em Deus. Enquanto antecipava as cenas temidas do dia seguinte, o foco principal deveria ser a mudança de nome. O nome de Jacó significa suplantador, e nos primeiros episódios da vida de Jacó, o seu nome realmente se encaixa no que diz. Agora, Deus disse em Gênesis 32, 28, então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes como príncipe. Então Israel significa príncipe de Deus, ou que prevalece com Deus. O propósito desta mudança de nome indicava um relacionamento de trabalho com Deus por parte do povo de Deus. O mesmo princípio é visto hoje quando as pessoas se tornam o povo de Deus e são chamadas de cristãs. Este é o novo nome pelo qual devemos ser chamados. Isaías 62. Indica que somos e de quem somos filhos e de quem somos discípulos. Devemos viver de acordo com o nome cristão. Esse é o estudo de hoje sobre Jacó. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.